Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da ressurreição dos mortos como doutrina básica, porque a ressurreição na Bíblia é uma doutrina antiga. Nós já vimos lá em Isaías, em Jó, eles falando sobre ressurreição. Jó, no capítulo 19, versículos 25 e 26, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó está relatando aqui a respeito da ressurreição que ele cria. Isaías, no capítulo 26, no versículo 19, diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então, veja que a ressurreição dos mortos não era algo que foi pregado somente quando Jesus veio à terra ou quando Paulo esteve aqui falando a respeito dessa doutrina, mas a ressurreição dos mortos é uma doutrina antiga. E nós precisamos fazer a separação de ressurreição dos mortos do milagre da ressurreição. A Bíblia testemunha de várias pessoas que ressuscitaram ao longo da história. Entretanto, elas voltaram a morrer um dia. O único que ressuscitou para nunca mais morrer foi Jesus Cristo. E é esta ressurreição, ressurreição do último dia ou ressurreição eterna, que é uma doutrina bíblica elementar, que eu gostaria de conversar com vocês no dia de hoje. Quando nós vamos estudar as doutrinas elementares de Cristo, lá em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2, vai falar sobre essa doutrina chamada de ressurreição dos mortos. E a Bíblia, ela traz o ensinamento sobre duas ressurreições. Uma ressurreição que é para a vida, outra ressurreição que é para a morte. Ou seja, todos aqueles que morreram um dia ressuscitarão e irão prestar contas mediante aquilo que fizeram ou deixaram de fazer em vida. Amém? Então, a Bíblia, ela ensina acerca de duas ressurreições. Por exemplo, Daniel, capítulo 12, versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, Daniel já traz essa verdade a respeito da ressurreição, que seria uma para a vida e outra para vergonha e horror eterno. Jesus, em João capítulo 5, versículos 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então a Bíblia também faz essa distinção a respeito da ressurreição da vida, como também a respeito da ressurreição do juízo. É interessante nós observarmos em Atos capítulo 24, versículo 15, quando Paulo está ali falando a respeito da esperança, ele diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, isso é uma realidade na Bíblia, amém? E nós, como cristãos, precisamos entender essa doutrina da ressurreição dos mortos. Então, existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é para a vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo lançou as bases da doutrina da ressurreição para a vida. Amém? Então, ele vai dizer em 1 Coríntios, do capítulo 15 inteiro, ele vai falar a respeito de que a ressurreição de Cristo é uma realidade e não um mito ou uma ficção. E ele vai dizer que todos os que morreram em Cristo e aqueles que estiverem vivos, eles vão ressuscitar para a vida. E Paulo dá uma ordem na ressurreição. Amém? Então, a ressurreição para a vida, ela tem uma ordem. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 23, ele diz que Cristo é a primícia, ou seja, Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. É por isso que nós temos Jesus Cristo como a única fonte de salvação, o caminho, a verdade absoluta, a vida. Então, Cristo ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E Paulo diz:
Em segundo lugar, os que são de Cristo na sua vinda. Então, é importante nós entendermos isso. Amém? Então, nós podemos observar que 1 Coríntios vai trazer esse ornamento, vai trazer essa, vamos dizer assim, essa estrutura da ressurreição para a vida. Amém? Então, nós vamos ver que nessa ressurreição para a vida, primeiro foi Cristo, segundo os que são de Cristo na sua vinda, instaurar-se-á aqui o milênio e Jesus vai governar com os seus durante 1000 anos. E haverá outras ressurreições pós esse período, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, o apóstolo Paulo diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou os que morreram em Cristo, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e essa é a base do cristianismo, ele diz assim: assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o arrebatamento, ou a ressurreição para a vida, a volta do Senhor para a igreja, é considerada a nossa bendita esperança. Está lá em Tito, capítulo 2, versículos do 11 ao 13. E tem uma ordem estabelecida por Deus, revelada nas Escrituras. Em Tito 2, de 11 a 13, diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, nós podemos ver como se divide essa primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Amém? Veja, ela se divide, mas ainda faz parte da primeira ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, primeiro Cristo, depois os que morreram em Cristo e os crentes que estiverem vivos. Isso aí vai acontecer no arrebatamento, que não é a segunda vinda de Cristo. Amém? O arrebatamento é o encontro dos servos do Senhor nos ares. Depois, nós vamos ver que aqui vai começar os 7 anos de tribulação, lá no paraíso, ou nos ares, ou nos céus, vai começar as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que isso se refere à igreja. Nesse período, vão aparecer 2 testemunhas no final dos 3 anos e meio da tribulação. Amém? Então, em Apocalipse capítulo 11, você pode ler lá, e você vai ver que essas 2 testemunhas, elas vão ser mortas, mas elas também vão ressuscitar. Depois, os santos da antiga aliança e os mártires durante os 7 anos de tribulação, aqueles que creram em Jesus e morreram por sua causa. Eles vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Aí já é no final da tribulação, amém? E já é no complemento das bodas do Cordeiro. Em Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, falando dos judeus. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e terror eterno. Então, nós vemos aqui que vai se fechar a primeira ressurreição, amém? Depois que em Apocalipse vai se fechar a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6 diz: os restantes dos mortos,
não reviveram até que se completasse os 1000 anos, que é o governo de Cristo aqui na terra. Aí João diz, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Essa segunda morte é o lago de fogo. Amém? Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, ocorre a última ressurreição para a vida, a dos santos da antiga aliança, as dos mártires da tribulação, e inicia-se o milênio, 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra com a igreja. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, diz que o restante dos mortos, os ímpios, não ressuscitaram até que termine o milênio. Aí sim vai acontecer a segunda ressurreição. Então nós vimos que a primeira ressurreição começa com Cristo, depois os que morreram em Cristo e os que são de Cristo no arrebatamento, depois as duas testemunhas e os mártires durante o período da ressurreição, depois os salvos do Velho Testamento. Na segunda ressurreição, essa daí já é a ressurreição para a condenação. A ressurreição para a condenação foi mencionada em diversas passagens e é a ressurreição de todo aquele que não creu em Jesus Cristo. E Jesus chamou essa ressurreição de ressurreição do juízo. Daniel chamou de ressurreição para vergonha e horror. E essa ressurreição, os ímpios serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Amém? E não vai ser apenas o espírito, mas também o corpo ressuscitado vai para o lago de fogo e enxofre. Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nesse texto de Mateus, Jesus se referia à região dos mortos. Não se referia à região dos mortos, mas ao lago de fogo, pois a palavra grega traduzida por inferno nessa passagem é Geena. Eu já falei aqui em outros vídeos a respeito dessas definições, né? Sheol, Hades, Geena, lugar dos mortos. Então, é importante nós observarmos e termos esperança. Nós que cremos em Jesus, nós que estamos em Cristo, somos os mais felizes de todos os homens. Porque existe essa bendita esperança, que nós iremos ressuscitar para a glória, para a vida e para sermos sacerdotes e servirmos ao nosso Deus e ao seu Cristo eternamente. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.